Bom dia, meus irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Eu espero que você esteja pronto para a gente começar então a nossa aula. Na verdade, é a nossa última aula desse trimestre, dessa classe O Deus Incomparável. Então, por favor, pegue aí a sua Bíblia, o seu café ou chá, as suas anotações, papel e caneta, para a gente terminar hoje a nossa classe com a nossa 11ª aula sobre os atributos de Deus. Vocês fizeram na outra, tá bom? Então, fique aqui comigo, toda a atenção, para que a gente possa terminar e fechar com chave de ouro essa classe. Eu espero que tenha sido uma grande bênção para a sua vida, que tenha acrescentado no seu conhecimento sobre a pessoa de Deus, o caráter de Deus, que isso tenha sido um alimento para a sua alma, que você possa ter sido fortalecido pela palavra de Deus e saia com a sua fé assim reforçada nesse conhecimento da glória, dos atributos e da pessoa de Deus. Ok? Então vamos começar essa aula e eu quero que você fique aqui com toda a atenção para a gente concluir. Deixa eu colocar meu PowerPoint aqui para facilitar a sua vida, mas é muito bom você ter a sua Bíblia, porque haverá textos que a gente vai ler na própria Bíblia, tá bom? Ok, vamos lá. Ok, retomamos a gravação então. Aqui está o nosso PowerPoint. Deixa eu melhorar para você aqui. Tá bom assim? Ficou bom? Dá para ver aí? Ok. Então, a nossa aula de hoje, dando continuidade aos atributos de Deus, hoje nós vamos falar o Deus gracioso e o Deus misericordioso. Vamos trabalhar então sobre a graça e a misericórdia de Deus. Olha aí a nossa ementa do primeiro trimestre, foram 11 aulas, essa é a 11ª hoje. Muitos conteúdos aí você já viu, você aprendeu, algumas coisas você foi lembrado, então eu espero que isso tenha sido bênção na sua vida. Então a gente já deixou tudo isso para trás nos estudos e vamos hoje com essa 11ª aula, a graça e a misericórdia de Deus. Vamos começar então com a graça de Deus. O teólogo A. W. Pink, eu usei várias citações dele aqui, baseada naquele livro Os Atributos de Deus, ele diz o seguinte: a graça divina é o favor de Deus exercido na dádiva a pessoas que não têm em si mérito nenhum. Mas não apenas isso, é o favor de Deus demonstrado a pessoas totalmente merecedoras do castigo. O que o Pink está querendo dizer aqui, eu vou dividir essa definição em duas partes para a gente entender. Primeiro, ele está dizendo que essa graça que emana de Deus é o favor de Deus, é o presente de Deus, é a graça de Deus, a dádiva de Deus. E ela vem sobre pessoas, homens e mulheres, que não têm mérito algum. Nós não temos mérito, nós não somos merecedores da graça de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que o Pink fala aqui, que Deus então derramou essa graça a pessoas que, além de não terem mérito, ele vai dizer que essas pessoas mereciam o castigo. Nós, todos nós, filhos de Adão, após o pecado de Adão, nascemos no pecado. Davi vai dizer que em pecado nos gerou a nossa mãe, então todos nós estamos debaixo do pecado. Nós, essas pessoas, nós somos merecedores do castigo por causa da rebelião, por causa do pecado, porque somos ou éramos inimigos de Deus. Então, é aí que a graça de Deus entra. Ela é derramada sobre as pessoas que não têm mérito, não são pessoas que conquistam, mas pessoas que não têm mérito algum nelas, mas são sobre pessoas, a graça vem sobre essas pessoas que mereciam o castigo de Deus, que fizeram algo que merecia ser punida. E Deus vem com a sua graça
e derrama sobre nós. Essa é a definição que o Pink nos traz para nos ajudar a entender a graça de Deus, o favor de Deus. Pessoas que não mereciam, mas pessoas que mereciam o castigo, o inferno. Ainda um outro teólogo, D.A. Packer, ele vai dizer que graça é a palavra-chave do cristianismo. No Novo Testamento é uma palavra de grande importância. Há mais de 150 citações sobre graça nos textos do Novo Testamento. Então, é uma palavra extremamente importante e valiosa, muito citada nos textos do Novo Testamento. Por isso, então, talvez essa palavra-chave da fé cristã é a palavra graça. O texto provavelmente mais conhecido que fala sobre a graça, talvez para você e para muitos cristãos, é Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Eu queria até te encorajar a decorar esse texto que mostra para nós, que define para nós o que é a graça. Vamos ler juntos? Vamos aqui comigo. 1, 2, 3, vamos lá. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, esse texto de Efésios, um texto clássico, diz que nós somos salvos por causa da graça. É mediante a fé, nós depositamos fé na obra salvífica de Cristo e essa graça, então, ela é dada a nós. Ele diz que isso emana de Deus, vem de Deus, é dom de Deus, é um presente de Deus. Não pelas obras, mas é pela fé. Não por aquilo que nós fizemos ou faremos, não é pelas obras. A graça é o dom de Deus dada aos pecadores. E isso, Deus nos dá essa graça, não permite que nós conquistemos a graça para que ninguém se glorie. Porque somente a Deus é devido toda a glória. O salmista disse: não a nós, não a nós, Senhor, mas ao teu nome toda a glória. Então, a graça só traz glória para o nome de Deus. É Ele que emana sobre nós, é Ele que derrama sobre nós, é Ele que nos dá, mediante a nossa fé em Cristo Jesus. E através dessa graça, somos salvos pela obra de Jesus. Pensando assim, então, nós podemos passar por alguns textos do Novo Testamento, e eu queria que você abrisse comigo o texto de 1 Pedro, e a gente vai ver que ali Pedro vai dizer que Deus é o Deus de toda a graça. Abra comigo. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 10. Diz assim o texto: Ora, 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Verso 11. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então veja o que Pedro está dizendo aqui. Deus, o Deus Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é conhecido e ele é chamado o Deus de toda a graça. A graça emana dele. É ele que tem essa graça. É ele que nos dá essa graça. Por isso ele é chamado aqui por Pedro o Deus de toda a graça. Mas também, quando a gente percorre pelos textos do Novo Testamento, a gente vai ver que o evangelho que nos alcançou, o evangelho são as boas novas. Essas boas novas que nos alcançaram são chamados de o evangelho da graça.
Veja o que o apóstolo Paulo diz. Atos, capítulo 20. Atos 20, verso 24. Diz assim, olha. Abre aí comigo. Atos, capítulo 20, verso 24. Porém, em nada, são palavras do apóstolo Paulo, porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpre a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar, note, o evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, eu não considero a minha vida valiosa ou preciosa. Ela só se torna preciosa ou valiosa se eu cumprir, ele diz aqui, a carreira, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. E aí a gente poderia perguntar para Paulo, que ministério é esse? Que carreira é essa? Que missão é essa que você recebeu do Senhor Jesus? Ele vai dizer, de testemunhar, de anunciar o evangelho da graça. Então, esse evangelho que emana de Deus, Deus é a fonte de toda a graça. Esse evangelho que é pregado a nós é o evangelho das boas notícias da graça de Deus, mas perceba que é por meio de Jesus Cristo. João, Evangelho de João, abre comigo, capítulo 1, verso 14 e também o verso 17. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14 e 17. Diz assim, olha. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está falando da encarnação do Verbo, que é Jesus Cristo, na Terra. Ele habitou entre nós, cheio, repleto, completo de quê? Graça e verdade. Ou seja, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, ele veio a essa terra e ele mesmo está cheio, ele mesmo é a própria graça, ele mesmo emana da graça, mas ele mesmo está completo da graça, porque o próprio Senhor Jesus é a manifestação da graça de Deus, que nos deu. O Pai nos deu o Filho. Um menino vos nasceu, vos foi dado. Então diz o texto que Jesus, quando estava nessa terra, as pessoas puderam ver o finalzinho do 14, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A graça de Deus, nós vimos na pessoa de Jesus. E olha o verso 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade foram dadas ou vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a própria graça de Deus. A graça de Deus vem a nós por meio de Jesus Cristo. Então nós temos aqui o Deus de toda a graça que nos alcançou por meio do evangelho da graça, e esse Senhor Jesus Cristo que se fez homem, morreu no nosso lugar para derramar sobre nós a sua graça. A graça salvífica. Que coisa maravilhosa. E olha como os apóstolos de Jesus entenderam isso, e as saudações dos apóstolos, principalmente de Paulo, todas as cartas paulinas, ele começava, graça e paz a vós outros da parte de Deus. 1 Coríntios, vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Olha Paulo trazendo a sua saudação à igreja. Ele fala bem assim, ó. Verso 3 do capítulo 1.
Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo e os outros demais apóstolos tinha essa saudação, tinha essa palavra de bênção para a vida dos seus ouvintes, dizendo graça e paz. Essa graça que emana do Deus de toda graça, que está na pessoa de Jesus, que nós recebemos por meio do Evangelho da Graça. E agora nós somos proclamadores desta graça, dessa paz com Deus. Então, a graça de Deus é a graça que emana de Deus por meio do Evangelho da graça de Deus na pessoa que é a manifestação da graça, que é Jesus Cristo. Eu quero mostrar para vocês agora 4 verdades sobre a graça. A primeira é mostrar para vocês que a graça ela é eterna. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 e verso 10. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, ou eleição, ou predestinação, e graça. Graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes da fundação do tempo, ou seja, antes dos tempos eternos. A graça é eterna porque ela foi planejada, ela foi preparada e ela foi derramada sobre nós já antes dos tempos eternos. Mas Paulo continua, e manifestada agora pelo aparecimento, ou seja, pela encarnação do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, mas como trouxe luz à vida e à imortalidade mediante ao Evangelho. Essa graça ela é eterna porque foi preparada e dado a nós antes dos tempos eternos, mas ela foi manifestada na pessoa de Jesus. E essa graça manifestada na pessoa de Jesus por meio do Evangelho trouxe a nós o quê? Imortalidade, Paulo diz aqui, ou seja, nós viveremos para todos sempre na presença de Deus. A morte já não nos vence mais. Paulo vai dizer que essa graça eterna manifestada na pessoa de Jesus Cristo, transmitida a nós por meio do Evangelho, nos trouxe luz, porque nós estávamos nas trevas. Ele nos arrancou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele destruiu a morte, porque nós estávamos mortos, Efésios 2, em delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Ele nos deu vida mediante ao Evangelho. Portanto, a graça não é algo de agora. A graça, ela é eterna. Ela foi preparada e nos dada antes da fundação do mundo, como diz Paulo aqui, antes dos tempos eternos, mas foi manifestada na pessoa de Jesus Cristo e comunicada a nós por meio do Evangelho. Continua aqui comigo, segundo ensino sobre a graça. A graça é eterna, mas a graça também é gratuita, é favor. Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, a obra de Jesus Cristo, a redenção que há em Cristo Jesus. Então, Paulo nos lembra aqui que nós somos filhos de Adão e nós herdamos o pecado de Adão. Como eu já disse no começo, em pecado nos gerou a nossa mãe. Então nascemos pecadores, nascemos longe de Deus, nascemos carente da glória de Deus. Mas a partir do momento que depositamos fé na obra do Senhor Jesus, nos tornamos justificados gratuitamente por meio da graça. Então a graça é um favor.
ela é um dom, ela é um benefício de Deus a pessoas pecadoras, a homens e mulheres que mereciam a condenação, que estavam afastados, inimigos de Deus por causa do pecado. Mas Deus derramou sobre nós, gratuitamente, não por obras. Não temos como pagar, não temos como conquistar, não temos como trabalhar para adquirir a graça, não. Ela é dada como um favor, como um presente, como um dom, como uma dádiva de Deus a todos aqueles que creem por fé em Jesus Cristo. Creem nessa obra de redenção. Então a graça, ela é eterna, ela é gratuita, mas ela também é livre, soberana. Romanos, capítulo 9, verso 11 ao verso 18. Aí na sua tela tem apenas o verso 11 ao verso 13. Então, por favor, abra comigo a sua Bíblia e vamos ler até o verso 18. Esse texto é muito discutido entre alguns teólogos e cristãos, porque pessoas têm muitas dificuldades para entender esse texto, não dificuldade porque as palavras são complexas, mas porque as pessoas têm dificuldade de aceitar que Deus é soberano e livre e derrama a sua graça a quem Ele quer. Deus não tinha e nem tem o dever de dar a sua graça. Éramos e somos pecadores. O que nós conquistamos foi a condenação por causa do nosso pecado. Mas Deus dá essa graça de maneira livre a quem Ele quer, de maneira soberana, de maneira misteriosa, mas de maneira justa. Veja o texto. Os primeiros versos acompanhem-me aqui na tela. E ainda não eram os gêmeos nascidos. Os gêmeos aqui é Jacó e Esaú. Eles não eram nascidos, nem tinham praticado bem nem mal. Não praticaram nem coisa boa, nem coisa má. Eles não eram nascidos para que o propósito de Deus, quanto à eleição, à predestinação, à escolha, ao derramamento da graça, prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama, por aquele que escolhe, por aquele que decide. Porque já foi dito a ela, a mãe dos meninos: o mais velho será servo do mais novo. E como está escrito, amei a Jacó, palavras de Deus, amei a Jacó, mas eu rejeitei, eu aborreci, eu odiei a Esaú. O que nós temos nesse texto aqui é a graça de Deus livre, que os meninos dos dois nem eram nascidos ainda, e Deus havia escolhido um e não escolhido o outro. Deus havia escolhido um para derramar a sua graça livremente e o outro não. E os dois nem haviam nascidos, para que a gente não pudesse achar que Deus havia escolhido por mérito ou por obras boas ou rejeitado por obras más. Não, todos nós fazemos obras más. Mas Deus nos escolhe e Deus derrama a sua graça baseado na sua livre e soberana vontade. Depois que o apóstolo Paulo, então, avisa e anuncia isso, lembrando-nos do texto de Malaquias, Paulo parece que já sabendo qual seria a indagação dos humanos, Paulo responde agora no verso 14. Agora não está aqui na tela. Volta para o texto comigo. Romanos 9, 14. Que diremos, pois? Ou seja, o que diremos disso que Deus amou a Jacó e aborreceu, rejeitou a Esaú? O que nós vamos dizer sobre isso? Paulo está indagando aqui. Ele continua, verso 14. Há injustiça da parte de Deus? Ele pergunta. Porque era muito provável que muitos leitores estão dizendo, olha, mas então Deus é injusto. Como é que Deus escolhe um e rejeita o outro? Paulo vai dizer, Paulo vai responder exatamente isso. Há injustiça da parte de Deus? A resposta de Paulo qual que é? De modo nenhum. É uma resposta aqui enfática
dizendo: de modo nenhum Deus é injusto. Verso 15. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, pois, verso 16, não depende de quem quer, ou de quem corra, ou de quem faça algo, mas depende de Deus usar de misericórdia, graça, com quem Ele quer, com quem Ele escolheu, soberanamente, livremente. Então, meus irmãos, a graça de Deus ela é eterna, a graça de Deus é gratuita, mas a graça de Deus também é livre e soberana. Deus escolheu antes da fundação quem ele quis, sem cometer qualquer ato de injustiça, porque todos esses mereciam a condenação. O homem que Deus vai condenar, ele merece isso. Nós também merecíamos, mas Deus, em sua perfeita vontade, não por mérito, eu preciso repetir isso, não pelas nossas obras, porque nós éramos iguaizinhos os outros, maus, pecadores, nascidos em pecados, rebeldes, inimigos de Deus, mas aprove a Deus, de maneira livre e soberana, derramar a sua graça a nós. Isso é um mistério. Nós não compreendemos na sua totalidade, mas nós devemos aceitar, porque é isso que a Escritura revela. Não depende do homem, depende da graça soberana, livre da escolha de Deus. Deus escolhe uns e rejeita a outros. E ainda assim, ele continua sendo justo, amoroso, bondoso, gracioso, misericordioso. Eu repito, não temos condições de entender tudo isso, mas nós temos condições pelo Espírito de aceitar e abraçar essa doutrina, porque ela emana das Escrituras. Então a graça de Deus é livre, a graça de Deus é eterna, a graça de Deus também ela é, como nós vimos anteriormente, gratuita. Por fim, a graça de Deus é irresistível. É impossível ao eleito, ao escolhido, rejeitar a graça de Deus. Veja o que diz o texto, o nosso texto aqui, João capítulo 6, verso 37 a 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. São palavras de Jesus aqui. Então Jesus está dizendo, todo aquele que o Pai toma e me dá, esse vem a mim. É uma afirmação, esse vem, esse virá a mim, é uma certeza. Porque o Pai que nos escolheu antes da fundação do mundo, ele nos entrega a Jesus, para que a obra de Jesus, para que o sacrifício de Jesus seja suficiente na nossa vida. Então, todo aquele que o Pai dá para Jesus, esse virá a mim. Por isso a graça é irresistível. João continua. E o que vem a mim, palavras de Jesus, de modo nenhum lançarei fora. Se foi o Pai que entregou para Jesus, porque o Pai escolheu antes da fundação do mundo, Jesus não rejeitará. Jesus não lançará fora. Jesus continua, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. E aí nós perguntaríamos a Jesus, qual é a vontade de quem te enviou? Jesus responde, a vontade daquele que me enviou, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu vou ressuscitar esses que ele me deu no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir ao Filho
e nele crê, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Por isso a graça é irresistível. Isso não significa que nós vamos amarrados e forçados como um robô contra a nossa vontade, dizendo: eu não quero a graça, eu não quero Jesus, eu não quero o evangelho. Isso é impossível acontecer. O que acontece é que Deus nos revela a sua graça, os nossos olhos se abrem, os nossos ouvidos que eram tampados escuta o evangelho é a boa notícia, o nosso entendimento é aberto, nós vemos agora a glória de Deus, nós vemos a maravilha de Deus, nós vemos o esplendor e o poder e a bondade desse Deus na pessoa de Jesus Cristo. E o que nós fazemos agora? Nós vamos a Ele. E nós o abraçamos. E nós o queremos. Por quê? Porque Ele nos quis primeiro. Por isso a graça é irresistível. Todos aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo virão a Cristo. E Cristo vai ressuscitá-los e dar-lhes a vida eterna no último dia. A graça é irresistível. A graça, a graça é livre, a graça é gratuita, a graça é eterna. 4 ensinos e aspectos da graça. Veja o que o pastor batista Charles Spurgeon escreveu a nós. Quando Deus chama pecadores a vir a Ele, eles virão. Nada no céu, nem na terra, nem no inferno pode impedir que esses pecadores venham a Ele. Porque a graça é irresistível. Quando Deus nos chama, nada segura. Era assim comigo, era assim com você. Nós fomos a Ele não porque queríamos. Nós fomos a Ele porque Ele nos quis. Porque Ele desvendou os nossos olhos. Porque Ele abriu o nosso entendimento. Porque Ele destampou os nossos ouvidos. Por isso fomos até Ele. Veja agora então aqui os 2 personagens que mostram para nós essa graça abundante. Um do Antigo Testamento chamado Abrão. Abraão, ou Abrão naquela época, antes de ser Abraão, ele era de Ur dos Caldeus. Sua família é idólatra, pagãos, adoravam muitos deuses, falsos deuses. A graça de Deus olhou para esse homem. A graça de Deus focou na vida desse homem. E Deus foi até esse homem e arrancou ele de Ur dos Caldeus e trouxe ele para perto, ao ponto de chamá-lo agora de amigo de Deus, ao ponto de chamá-lo agora pai da fé. Abraão escolheu a Deus? Ele nem conhecia Deus. Deus o conhecia. Deus o chamou. Deus o salvou. Deus o trouxe para perto. E ele deixou de adorar aqueles ídolos falsos, de viver uma vida impiedosa, uma vida pecaminosa, e se tornou o Filho de Deus, o homem de Deus, o Pai da fé, o amigo de Deus. Por graça, por escolha de Deus, que foi lá e tirou e pegou Abraão por sua graça. Outro personagem é Saulo de Tarso, na estrada de Damasco. Saulo era um perseguidor da igreja. Saulo, diz o texto de Atos, que assolava a igreja, perseguia, matava os cristãos. Ele tinha carta das autoridades para ir até Damasco, para matar e perseguir cristãos. Só que Deus interviu. E Paulo, depois Paulo, mas agora aqui Saulo, ele perseguia o próprio Deus ao ponto de Deus dizer para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo era inimigo de Deus. Até que Deus interviu na vida dele com a graça. Saulo queria a Deus? Não. Saulo procurava a Deus? Não. Saulo desejava a Deus? Não. Mas Deus escolhera ele.
esse matador, esse terrorista, esse malfeitor, como ele diz, esse blasfemo, como ele, depois da sua conversão, o diz. E quando Deus chama Ananias para ir até ele orar, para que ele recupere as vistas, Deus diz para Ananias: vá, porque este, Saulo, é um vaso escolhido por mim. Deus escolheu esse homem e derramou abundantemente graça sobre ele, graça irresistível, graça eterna, graça gratuita sobre a vida desse apóstolo Paulo, graça soberana, eleita sobre a vida dele. E assim foi na minha vida. Eu não estava à procura de Deus. Eu estava morto nos meus pecados. Eu estava distante de Deus, inimigo de Deus. Eu não matei como Paulo, não persegui a igreja como Paulo, mas os meus pecados afrontavam a santidade de Deus, assim como os de Paulo e assim como o seu. Mas Deus nos escolheu e nos chamou com essa graça irresistível. João 15. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu você. E eu e você não éramos nada, nem Paulo, nem Abraão, mas é a graça irresistível, a graça soberana, a graça gratuita, a graça livre. Vamos falar sobre a misericórdia agora? Muito bem. A misericórdia de Deus. Vamos, talvez esse seja o texto que mais nos lembra sobre a graça, perdão, sobre a misericórdia de Deus. É um bom texto para você decorar. Decora Efésios 2 sobre a graça e decora Eclesiastes 3, 22 sobre a misericórdia. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que lindo, né? As misericórdias do Senhor são as causas porque nós não somos consumidos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós estávamos destruídos, acabados, condenados. Mas as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Elas são novas, são renovadas a cada manhã. E tudo isso por causa de um outro atributo de Deus, a fidelidade. Deus é gracioso porque ele é fiel. Deus é misericordioso porque ele é fiel. Deus é fiel porque é gracioso. Deus é misericordioso porque é fiel. Louvado seja o nome dele. As misericórdias não têm fim. Não se esqueça disso, minha irmã, meu irmão. As misericórdias do Senhor não se acabam. Definição de misericórdia. Misericórdia é um ato de bondade e compaixão estendido ao homem, ser humano aqui, por causa do seu estado miserável pós-queda. Então, a misericórdia, quando Deus nos olha para nós, ou olhava para nós, antes de Cristo, miseráveis, pecadores, corrompidos, coração tomado pelo pecado. E Deus, ao olhar para nós, ele se compadeceu, porque estávamos mortos em pecados, estávamos abandonados, estávamos miseráveis, na miséria, no lamaçal do pecado. Deus olhou para nós e teve misericórdia. Tito, capítulo 3, verso 3 e verso 4, diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras da justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
a manifestação da benignidade, da bondade de Deus. Não foi porque nós fizemos obras boas, mas foi extremamente, unicamente baseado na misericórdia. Por isso ele nos salvou. Um teólogo batista, autor da Teologia Sistemática da Vida Nova, Dr. Erickson Milad, ele diz assim: se a graça contempla os seres humanos como pecadores, culpados e condenados, a misericórdia os vê como miseráveis e necessitados. A graça, Deus olhou para nós por meio da graça e disse: são pecadores, devem ser condenados porque são culpados. Aí nos deu a graça. Mas pela ótica, pela perspectiva da misericórdia, Deus olhou para nós e se compadeceu de nós. E teve misericórdia de nós, porque éramos necessitados, carentes da glória de Deus, carentes do amor de Deus. Então, o olhar da graça nos vê como culpado, por isso nos dá o dom da graça. A misericórdia nos olha como miseráveis pecadores e ele não nos trata como nós merecemos. Dr. Robert diz o seguinte: o homem está numa condição de miséria por causa da sua rebelião contra Deus e merece a punição. A misericórdia implica que o pecador não tem nada a dizer da sua ofensa própria. A ideia do Dr. Robert aqui é que nós estamos num tribunal e nós vamos ser julgados, porque nós nos rebelamos, nós pecamos contra Deus. E a lei de Deus diz que nós devemos ser punidos. E aí nós estamos diante desse tribunal. Nós não temos o que dizer em nossa defesa, porque nós sabemos que nós somos culpados. Nós sabemos que temos que pagar o preço dessa punição que a lei ordena. Mas veja, o pecador é culpado e não tem mérito o que apelar à lei. Esta é a condição exata em que nós nos achávamos diante do tribunal de Deus. Deus está lá, ele é o grande juiz e nós também estamos lá porque nós somos aqueles que nos rebelamos contra ele e devemos ser punidos segundo a lei. E o que Deus faz por sua misericórdia? Ele nos absolve. Mas alguém tem que pagar, porque a lei diz, tem que ser cumprida a lei. Então Deus envia Jesus Cristo, seu Filho, para pagar em nosso lugar, para sofrer em nosso lugar, para que eu e você pudéssemos receber a misericórdia do Senhor. Para que eu e você pudéssemos ter absolvição. Para que eu e você não pudéssemos ser condenados. Nós que éramos culpados. É a misericórdia. Qual é a diferença entre graça e misericórdia? São conceitos muito próximos e muitas vezes na Escritura a gente vê eles caminhando junto, lado a lado, mas eu fiz aqui uma breve distinção para que talvez você, para clarear um pouquinho mais o seu entendimento. Graça é tudo que Deus nos dá gratuitamente que nós não merecemos. A salvação. Deus nos deu, nós não merecíamos. Ninguém merecia. Isso é graça. Ele dá o que não merecemos. Ou você acha que você merecia a salvação? Nem eu e nem você. Deus nos deu. E a misericórdia? A misericórdia é Deus não nos dá o que nós merecíamos. O que nós merecíamos? O juízo, a condenação. Deveríamos ser lançados no inferno. Deveríamos nós pagar naquela cruz maldita. O que nós merecíamos era o juízo. Deus não nos deu. Pelo contrário, ele nos deu a salvação. Então, graça é o que Deus me dá sem eu merecer. Misericórdia é aquilo que Deus não me dá, mas eu merecia. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para você. Vou deixar aí para você passar os olhos. Deus nos dá gratuitamente o que não merecemos. Misericórdia, Deus não nos dá o que merecíamos ou merecemos.
Veja o texto, Números 14, 19. Moisés aqui está intercedendo pelo povo, fazendo uma oração, e ele clama pela misericórdia do Senhor ao seu povo. Ele diz: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a sua grande misericórdia, ó Deus. E como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Israel tinha pecado, falhado, continuamente desobedecido, dura serviço. O Senhor estava irado, o Senhor ia julgar, o Senhor ia castigar o seu povo. Moisés, então, se coloca num papel de intercessor e clama e ora ao Senhor, dizendo: Senhor, perdoa esse povo. Eles merecem o castigo. Mas é por isso que eu clamo a misericórdia. Porque a misericórdia é exatamente isso. O Senhor não nos dá o que nós merecemos. Moisés sabia que Israel merecia o castigo de Deus, mas ele pede a grande misericórdia do Senhor. Lamentações, o texto que falamos no começo, 3:22. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Louvado seja Deus. 1 Samuel 7, 14, 15. Nesse contexto aqui, Deus está firmando ou confirmando a sua aliança eterna com Davi. E Deus está dizendo que Davi teria um filho e que esse filho de Davi também seria da aliança. Deus também faria uma aliança com o filho de Davi, com a casa de Davi. E diz assim o texto: eu lhe serei por pai, pai do menino, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara dos homens e açoites dos filhos dos homens. E claro que ele transgrediu. Olha para a vida de Salomão. Idolatria, pecado, mulheres, orgulho, soberba. O Senhor está dizendo, mas eu vou ser o pai dele. E ele será o meu filho, Davi. Fica tranquilo. Se ele vier a transgredir, e vai transgredir, eu vou açoitá-lo. Deus açoita os seus filhos. Deus corrige os seus filhos. Eu vou açoitá-los com vara. Mas olha a segunda parte do texto. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como eu a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Saul não era filho. Deus não tinha aliança com Davi, perdão, com Saul. Deus tinha aliança com Davi. Então a misericórdia do Senhor não permaneceu na vida de Saul, porque Saul não era filho. Mas com Davi, com seus filhos, por mais que eles pecaram, por mais que eles erraram, por mais que eles andaram por outros caminhos, o Senhor havia prometido que a misericórdia do Senhor não se apartaria da vida deles. O Senhor é fiel. E essa é uma promessa não só para Davi, para todos nós, que somos filhos e filhas de Deus. As misericórdias do Senhor jamais se apartarão da nossa vida. Ela vai nos acompanhar. Agora, na nossa, talvez, juventude, na nossa idade adulta, na nossa velhice. A misericórdia do Senhor estará ali ao nosso lado até o fim dos nossos dias. Que promessa maravilhosa! Davi entendeu isso muito bem. E aí ele escreve o Salmo 23 dizendo: bondade e misericórdia. Certamente, olha a certeza de Davi, certamente a misericórdia do Senhor vai me seguir, vai me acompanhar por todos os dias da minha vida. Aí eu habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade para sempre. A misericórdia do Senhor, ela está na nossa vida e ela permanecerá na nossa vida. Que tenhamos essa certeza que Davi teve, que a misericórdia e a bondade nos acompanharão por todos os dias da nossa vida. Efésios capítulo 2, lá o finalzinho do verso 4, a parte que está em azul, nos lembra. Mas Deus
sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou. Nós estávamos, o texto vai dizer, mortos em pecado, andávamos nas trevas, éramos filhos de Satanás, estávamos em desobediência, andávamos segundo as inclinações da carne, fazendo os pensamentos, éramos filhos da ira. Mas esse Deus, que é rico em misericórdia, nos alcançou com a sua graça e se estendeu a nós a sua misericórdia. Não nos deu o que nós merecíamos. Pelo contrário, ele nos deu a graça que nós não merecíamos. Bendito seja o seu nome. Agora, caminhando já para o final, a gente entra aqui na tríplice distinção da misericórdia de Deus. O Pink, nesse livro, de maneira teológica, eu vou passar rapidamente, ele mostra para nós que há uma distinção da misericórdia de Deus. Primeiro, ele diz que existe na teologia chamada misericórdia geral, que é estendida para toda a criação. É a misericórdia de Deus que se estende por todas as criaturas, tudo que Deus criou. Os animais, as aves, as florestas, o campo, tudo que Deus criou. Isso é chamado de misericórdia geral. Então, Deus sempre age com bondade para com a sua criação. Veja o Salmo 145, verso 9. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam por todas as suas obras. Isso é graça geral para toda a criação. Mas também há um outro tipo de graça geral que é estendida para todos os homens. É a misericórdia, os atos de bondade de Deus que se estende a todos os homens, seja ele incrédulo ou crente, seja ele aquele homem mais santo ou aquele homem mais pecador depravado. Veja Mateus capítulo 5, 45. Porque Deus faz nascer o seu sol sobre os maus e sobre os bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Deus age com bondade para crentes e incrédulos. Deus dá o sol, que é uma bênção para a vida do ser humano, para bons e maus, para justos e injustos. Então, existe uma misericórdia que é estendida para a criação, existe uma misericórdia que é estendida para todos os seres humanos, para as criaturas de Deus, mas existe, segundo o Pink, a terceira misericórdia, que essa é a misericórdia soberana aos eleitos. Ele diz, é a misericórdia ou os atos de bondade de Deus que se estende única e exclusivamente aos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Essa ação de misericórdia soberana só recebe os eleitos de Deus, só aqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo, só aqueles que têm a marca, que têm o Espírito Santo. Salmo 103, verso 11. Assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Não é para com todos. Essa misericórdia salvífica de não dar a condenação àqueles que mereciam, não é para todos, é só para os eleitos. Porque aqueles que não têm Jesus, como diz Mateus 25, no último dia, o Senhor virará para eles e dirá: apartai-vos de mim. Não haverá misericórdia. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidades, para o fogo eterno preparado para os demônios e seus anjos, e para todos aqueles que não me receberam. Então, a misericórdia soberana vai ser estendida só aos eleitos, que é aqueles que, quando o Senhor diz que são as ovelhas, que estão à direita, e esse que estão à direita, que receberam a graça soberana, o Pai dirá: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Porque vocês receberam a graça e por isso a misericórdia está sobre a vida de vocês. Veja Judas, verso 20
E verso 21. Vós, porém, amados, é para os eleitos aqui, para os irmãos, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Veja a exortação, a orientação de Judas aqui para nós. Edificando-vos na vossa fé santíssima, crescendo, amadurecendo, conhecendo na fé sobre a verdade, orando, clamando, em conexão, em contato por meio do Espírito que habita em nós. Guardando, a ideia de guardar aqui é tomar e guardar para si e segurar. Guardai-vos no amor, se apegue no amor de Deus e espere a misericórdia que vai ser derramada por completo, de maneira plena, naquele dia, para a vida eterna. Deus já nos deu a sua misericórdia e Ele também nos dará a sua misericórdia no final. Louvado seja o seu nome. Já vimos esse texto. Há um texto, o texto de Gênesis, capítulo 3, que mostra muito presente graça e misericórdia de maneira juntas. Outros vários textos também apontam isso, mas eu me lembrei de Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 é o relato da queda. As pessoas dizem que é os versículos mais sombrios da Escritura, porque é ali que o pecado entra, é ali que a criação padece por causa do pecado, é ali que é a vitória de Satanás. Mas é ali, nessa escuridão, nessas trevas, nesse momento mais cruel, mais difícil para a raça humana, que Deus demonstra graça e misericórdia. Leia depois o relato de Gênesis 3 e veja com seus próprios olhos a graça e a misericórdia. A misericórdia porque o homem que foi criado perfeitamente, em harmonia com Deus, Deus estava com ele no jardim, Deus se relacionava com ele. Esse homem cedeu, se entregou a Satanás, a serpente, e pecou. E Deus tinha de tudo para vir e acabar com ele, e condená-lo, e matá-lo, e lançá-lo fora completamente da sua presença, e trazer juízo sobre ele. Esse Deus misericordioso vem e não dá ao homem e à mulher o que eles mereciam. Pelo contrário, Deus dá a eles a graça. Quando eles estavam se escondendo e eles estavam se cobrindo da nudez, da vergonha, Deus mata um animal e com a pele desse animal vem e cobre a vergonha do homem e da mulher como um sinal de graça. E Deus promete em Gênesis 3,15 que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É a profecia sobre Jesus, a graça. E Adão e Eva abraçaram essa graça, receberam essa graça, se basearam nessa misericórdia. Deus não veio com juízo, houve o castigo. A mulher, agora na gravidez, terá dores de parto, é o castigo. O homem, com o suor do seu rosto, conquistará o seu pão, castigo. Mas o que eles mereciam? O juízo de Deus. Mas Deus não fez. Deus deu a eles a graça, porque Ele é um Deus gracioso e misericordioso. Eu quero encerrar aqui com 3 aplicações. Deixa eu voltar aqui a tela para mim. A primeira aplicação que eu quero trazer para você. Diante desse Deus gracioso e misericordioso, só há uma resposta que nós podemos dar a Ele: louvor e glória, e orações de exaltação. E vivermos para Ele, honrá-lo e obedecê-lo e amá-lo e nos entregar a Ele. E viver uma vida de louvor, que saia dos nossos lábios palavras de louvor, de glória,
que exalte o nome desse Deus gracioso e esse Deus misericordioso. Que o nosso coração esteja cheio de louvores e gratidão. Não há lugar de murmuração, de reclamações, de rebeldias na nossa vida. Deus já nos deu a sua graça, Deus já nos deu a sua misericórdia. Vamos viver para Ele, vamos louvá-lo, vamos exaltá-lo, vamos servi-lo, porque Ele é digno. Ele já nos deu tudo o que nós precisávamos. Vamos ter contentamento. Não há nada mais do que você precisasse do que a graça e a misericórdia. Portanto, você já tem tudo, irmão e irmã. Tudo que vem sobre a nossa vida, acréscimos, é lucro. Nós já temos tudo. Jesus disse para os discípulos: alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Esse é o maior tesouro da vida de um homem e de uma mulher. Mas há uma segunda lição aqui para nós. Se o nosso Deus, seus atributos, seu caráter é de misericórdia, nós, como seus filhos agora, nós também precisamos refletir a sua misericórdia. Nós precisamos ser homens e mulheres misericordiosos. Nós precisamos agir com bondade, com misericórdia, uns para com os outros. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que tolerar pecado e passar a mão e agradar-se do pecado, não, mas nós precisamos ser homens e mulheres bondosos, misericordiosos, prontos a perdoar, prontos a agir como Deus agiu para conosco, porque nós somos seus filhos. Vamos refletir nesse mundo cruel, nesse mundo maldoso, nesse mundo tenebroso. Vamos ser homens e mulheres misericordiosos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas, por fim, a base, o alicerce, o pilar da sua salvação é a graça e a misericórdia. Irmão e irmã, você vai chegar naquele dia, você vai estar diante de Cristo naquele dia, diante do seu Deus naquele dia, é por causa da graça e da misericórdia. Não é pela sua força, não é pelos seus méritos, não é por aquilo que você fez ou por aquilo que você fará, porque se você pensar que é pelas suas próprias forças, você despreza aquilo que é mais valioso, que é a graça e a misericórdia. Nós somos sustentados pela graça e pela misericórdia e nós chegaremos ao céu por causa da graça e da misericórdia. Não é pelos nossos méritos. Não é porque eu me esforço para ser bonzinho, eu vou chegar lá. Não. Não é porque eu faço alguma coisa, eu vou chegar lá. Porque eu recebi a graça. Eu vou chegar lá, porque Deus agiu com misericórdia na minha vida. Logo eu, pecador miserável, que não merecia nada. É exatamente a graça para mim e para você, para quem não merecia, para pecadores miseráveis, que agora se tornaram filhos e filhas de Deus. Portanto, confie na graça e na misericórdia. Descanse. Aquieta o teu coração, porque o pilar em qual você está solidificado, ele não treme, ele é sólido. Ele vai te sustentar e vai te levar salvo para o reino de Cristo. É pela graça e pela misericórdia. Mas também se alegre, porque se fosse pelas nossas próprias forças, nós deveríamos estar muito preocupados e muitos entristecidos, porque muitos ou todos iríamos fraquejar em qualquer momento. Alegre o teu coração, porque mesmo quando você fraquejar,
o pilar da graça e da misericórdia vão te sustentar, para que você seja apresentado ao Senhor, como diz Judas, sem mácula, em glória, para viver por toda a eternidade com Ele, para ser grato a Ele por toda a eternidade, por Ele ter derramado sobre a sua vida graça e misericórdia. Viva para o Senhor. Viva nessa base de graça e misericórdia. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a minha e a sua vida. Que sejamos filhos e filhas de Deus, cheios de louvor em nossos lábios, por tamanha gratidão, por recebermos graça e misericórdia. Que Deus nos abençoe hoje e até a volta de Jesus. Um forte abraço.